No próximo capítulo de Terra e Paixão, Marino vai descobrir finalmente quem foi que tirou a vida de Nice, mas o que vai chamar mesmo a atenção será o que o delegado vai fazer com Tadeu depois dessa confissão. Já Irene ficará morrendo de medo de ser a próxima vítima das ameaças de Sidney, já que ela também cometeu um crime terrível em seu passado que pode ser revelado para todos a qualquer momento. A mãe de Petra acabará sendo atacada na casa de Tadeu e terá que tirar a vida de uma pessoa com a ajuda do pai de Graça para se defender. Já Agatha e Antônio vão se dar muito mal depois de Ramiro ter deixado escapar toda a verdade sobre a farsa deles. O depoimento de Ramiro ainda poderá deixar claro que quem pode acabar sendo presa novamente será Agatha, principalmente porque Angelina também vai descobrir o que a atual esposa de Antônio está colocando no chazinho dele para acabar com a vida do fazendeiro. A governanta tomará uma atitude chocante para pôr um fim nas maldades de Agatha. Mas antes de continuar, se possível, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte aqui embaixo nos comentários de que cidade você assiste a novela. Agora, voltando ao resumo, tudo deve acontecer logo depois de Marino chegar à casa de Tadeu. O pai de Graça ficará completamente apavorado com a situação e dirá: "Eu preciso fazer uma confissão, Marino. Eu sei quem matou a Nice." O delegado ficará em choque com o que Tadeu diz e pergunta: "Peraí, como assim? Depois de todo esse tempo? Como você sabe e por que tá me contando isso só agora?" Graça comenta: "Vai, pai, conta pra ele a sua ideia genial." Tadeu diz: "É o seguinte, delegado. Primeiramente, que fique claro, tá bom? Eu nunca, jamais mandaria matar ninguém. O que aconteceu foi que eu tive sim um affair com a Nice. E ela decidiu me chantagear pra tirar uma grana preta de mim. Queria contar do nosso caso se eu não levasse uma bolada de dinheiro pra ela. E então eu tive a ideia de contratar o Sidney pra dar um susto nela, só um susto." Marino questiona: "E aí ele foi lá e matou ela, foi isso?" Graça afirma: "É exatamente isso, Marino. Mas a história não acaba por aí, não é, pai? Conta pra ele que agora o senhor colocou a vida de todo mundo em risco e que ele tá rodeando a nossa casa, ameaçando matar todo mundo, até o Danielzinho." Marino fica preocupado com seu filho e pergunta: "Peraí, ele tá por aqui?" Tadeu diz: "Ele tá me vigiando. Eu até tentei ir até a delegacia pra confessar tudo, mas ele me seguiu, me ligou e me ameaçou. Disse que ia matar todo mundo se eu contasse algo pra polícia. Foi por isso que a Graça te ligou." Marino fica preocupado e diz: "Então ele pode já estar sabendo que eu estou aqui. Mas não adianta tentar encontrar ele assim. Assim que ele ver que a polícia está atrás dele, ele vai se esconder em algum buraco. A gente tem que armar uma armadilha para ele. E eu tenho uma ideia do que a gente pode fazer." Tadeu pergunta: "Mas e quanto a mim, delegado? Eu vou ser preso?" Marino responde: "Você vai ter que ser detido sim, Tadeu. Pelo menos até você ser julgado. Mas se você me ajudar a prender o Sidney, a sua situação pode melhorar." Tadeu topa na hora, mas nem imagina que Irene estaria ouvindo tudo. Nessa hora, Gladys ainda vai afirmar na frente de todos: "Independente do que acontecer a partir de hoje, eu só quero deixar claro, Tadeu, que eu vou pedir o divórcio. Se eu sair viva dessa, eu não passo mais um segundo sendo a sua mulher. Eu não sou obrigada a passar por isso, traída e ainda ameaçada de morte."
Mas não vai ser só Marino que descobrirá que Sidney está de volta. Isso porque Irene acabará ouvindo tudo e ficando em choque ao descobrir que Sidney pode acabar ameaçando ela também. Ela comenta: "Não pode ser. Aquele desgraçado voltou para Nova Primavera, mesmo depois de eu ter dado uma fortuna para ele sumir do mapa. Eu não posso arriscar. Não posso deixar ele perambulando por aí, com o risco do Marino pegar ele. Senão quem vai se ferrar sou eu." Irene não vai perder tempo e decidirá ir até Ramiro pedir um favor urgente. Ela diz: "Ramiro, eu preciso muito da sua ajuda com um serviço. Eu preciso que você dê um fim no Sidney." Ramiro ficará em choque com o pedido e pergunta: "O Sidney?" E ela diz: "Sim, ele mesmo. Ele voltou para a cidade e o Marino tá atrás dele. Se o Sidney abrir o bico, vai dizer toda a verdade e vai contar que fui eu quem pagou aquele mecânico para sabotar o carro que era para matar o Caio, mas que acabou matando meu amado filho Daniel. Depois foi aquela sequência de tragédias que eu tive que provocar para que ninguém descobrisse a verdade. Você sabe, não é, Ramiro? Compreendeu o porquê eu estou te pedindo isso? É isso ou é o meu fim? Eu preciso que você mate o Sidney." Ramiro ficará sem jeito de dizer não para Irene e responde: "Se a senhora tá pedindo assim com jeitinho, não tem como eu dizer não, né? Eu faço o serviço pra senhora." Mal sabendo o jagunço que ele não conseguirá fazer o serviço e que será Irene quem terá que sujar as mãos de sangue para acabar com Sidney de uma vez por todas. Enquanto isso, na casa de Tadeu, o empresário ficará apavorado com toda a situação em que ele está vivendo e vai reclamar: "Eu jamais imaginaria que a minha própria filha fosse capaz de fazer isso comigo, me entregar para a polícia dessa forma." Graça responde: "Eu é que fico cada vez mais surpresa com o fato de ser filha de alguém como o senhor." Tadeu diz: "Justo eu que te dei um lar, uma vida de princesa." E Graça afirma: "E ao mesmo tempo conseguiu tirar tudo da gente, da nossa família. O senhor destruiu tudo. E só estamos nessa situação agora por culpa sua. Se não fosse a dona Irene ter comprado essa casa, a gente já estaria sem ter um teto para morar. Você tem noção da gravidade que é isso tudo, pai? Do quanto você jogou essa família na lama?" Irene aparece depois de ter conversado com Ramiro e pergunta: "Falando de mim?" E Graça diz: "Oi, não, eu só tava falando com o meu pai que ele tem que ser muito grato, que você se mudou pra cá e comprou a casa. Se não fosse por você, dona Irene, a gente já estaria sem casa pra morar. E o meu filho, o Danielzinho, não merece isso." Irene diz: "Ah, que isso? Eu faria de tudo pelo meu netinho querido." Mal sabendo Graça que em breve Irene e Tadeu irão ser forçados a se unir para acabar com a vida de Sidney antes que ele acabe com a vida da família de Tadeu e com a vida de Irene. Enquanto isso, Marino também vai estar atrás da verdade sobre o golpe armado por Agatha e Antônio, e depois do depoimento dado por Ramiro, ele perceberá que os La Selva mentiram como ele já imaginava. Nesse momento, Marino chama Caio para conversarem e diz: "Caio, eu ouvi o Ramiro e no depoimento dele ele se atrapalhou com o texto decorado e acabou entregando a farsa do seu pai e da sua mãe. Eles armaram aquilo tudo mesmo. E certamente quem atirou no seu pai foi a sua própria mãe." Caio diz: "A minha mãe? Se bem que agora eu já tô vendo do que aquela mulher é capaz. E sinceramente, delegado, eu tô com vergonha dessa mulher. Nem quero mais chamar ela de mãe. Quando ela voltou eu achei que fosse por arrependimento, querendo reconquistar os filhos dela. Mas não, ela voltou só pensando no dinheiro do meu pai. Já tá claro isso." Marino fala: "Caio,
e eu confesso que decidi abrir uma investigação sobre esse passado da Agatha. Eu sinto que pode ter mais coisa por trás do passado dessa mulher, e que isso possa colocar até mesmo seu pai em risco. Caio diz. E eu acho é certo, viu, Marino? O pajé me alertou, disse pra eu ficar distante dela, que quem chega perto corre perigo. Até meu pai pode estar em perigo, mas ele não ouve ninguém, quer ficar com ela a todo custo. Bom, faz o teu trabalho aí, que eu preciso ver como a Aline tá. Marino afirma. Sobre a Aline, pode ficar tranquilo, provavelmente ela vai ser inocentada sem precisar comparecer a um julgamento. Agora que eu sei que seu pai e sua mãe mentiram, serão eles quem vão ter que responder pelo crime. E a sua mãe pode voltar a ser presa por ter atirado no seu pai, mesmo que isso tenha sido com o consentimento do Dr. Antônio. E Caio afirma. Tá certo, se essa mulher for presa, pra mim não vai fazer mais diferença nenhuma. Indo embora, enquanto Marino decide continuar a sua investigação contra Agatha. Marino vai conversar com Silva e depois de analisar algumas informações da vilã, ele diz: isso aqui tá muito estranho. Pelo que a Lucinda me disse, o Hélio veio pra cá praticamente no mesmo dia em que a Agatha chegou. Mas a Anneli não ia inventar uma coisa dessas. Já à noite, Marino decidirá conversar com Lucinda sobre o assunto, onde ele revela: eu andei dando uma olhada em algumas coisas da Agatha, passagem pela polícia inclusive, e você não vai acreditar no que eu descobri dessa mulher. A Agatha é o ser mais perigoso que eu já conheci. Lucinda diz preocupada. Nossa, Marino, como assim? Por quê? O que foi que você descobriu? Desse jeito eu fico até assustada. E Marino conta. Essa mulher, a Agatha, ela foi presa, mas ficou todo esse tempo não só acusada de ter matado o marido, mas de ter matado outras detentas. Mas o pior não é isso. Ela conseguia matar sem parecer que foi ela. No relatório, diz que desconfiam dos chás que ela faz, mas também não conseguiram provar. Então só mantiveram ela presa, mas sem provas. Lucinda diz: meu Deus, Marino, isso faz todo sentido. Até a minha tia Angelina sempre vinha visitar ela para tomar um chá, esse famoso chá que ela sempre fazia. Marino diz: mas essa informação me deixou bastante perturbado com outra coisa, porque isso significa que a morte do Juan lá no bar pode ter sido ela o tempo todo. Ela foi a última pessoa a ter contato com ele antes dele ter sido morto por envenenamento. Lucinda diz: meu Deus, então ela mata por envenenamento. É claro que se faz de boa moça pra ninguém desconfiar dela. E Marino diz: algo me diz que ela se casou com o Dr. Antônio com algum plano em mente. Até ele pode estar correndo perigo, mas sem provas concretas, eu não posso fazer nada agora. Eu estou de mãos vazias. Lucinda diz: e tem o Hélio, ele não tá com a Petra? Isso faz mais sentido ainda. Ele pode estar atrás da sucessão, que era pra ser do Luigi. Nesse momento, Marino e Lucinda nem imaginam que descobriram toda a verdade sobre Hélio e Agatha e ao mesmo tempo descobriram o que Agatha foi fazer em Nova Primavera. Enquanto isso, Irene vai aparecer em outra cena lamentando a sua situação atual e Graça, que acabará vendo aquela cena deprimente, vai dizer: eu sinto muito por tudo que a senhora tá passando, dona Irene. Apesar de tudo que aconteceu, eu sempre gostei muito da senhora. E me dói te ver assim por conta do casamento, do Vinícius também, enfim. Irene diz: Graça, os homens costumam ser cruéis com as mulheres, principalmente mulheres como nós. Viver nesse mundo masculino não é nada fácil. Graça pergunta: desculpa a curiosidade, mas entre a gente, a senhora amava o Vinícius? E Irene responde: eu só amei um homem na minha vida inteira, Graça. Só um, o Antônio.
Mas eu já esquematizei um plano para trazer ele de volta para mim, longe das garras daquela perua. Graça não consegue esconder a curiosidade novamente e pergunta: "E você tem alguma carta na manga?" E Irene, sem pensar duas vezes, vai responder: "Tenho. Eu vou matar a Agatha, a não ser que ela me mate antes. Nesse mundo não tem lugar para nós duas." Deixando Graça completamente horrorizada com o que acabou de ouvir. Mas Irene nem imagina que o reinado de sua rival não vai durar muito tempo, já que Angelina vai acabar descobrindo o que Agatha anda fazendo com Antônio. Agatha vai preparar mais um chá para seu marido, porém, ela vai acabar se descuidando e não vai reparar que Angelina estaria observando ela. Angelina comenta de longe: "Mas o que é aquilo que ela tá colocando no chá do Dr. Antônio?" Angelina se aproxima, querendo saber que erva é aquela, e Agatha se assusta, dizendo: "Ah, Angelina, você estava aí? É uma erva indiana com excelentes propriedades anti-inflamatórias. Vai ajudar nos ferimentos do Antônio." Angelina comenta: "Você entende tudo sobre ervas mesmo, não é?" E Agatha responde: "Não, tudo não, minha querida. O mundo das ervas é muito vasto, sempre tem mais e mais para aprender." Agatha vai levar o chá para Antônio e Angelina comenta consigo mesma, deixando claro a sua desconfiança sobre sua amada. Ela diz: "Erva pra cá, erva pra lá. Não sei não." Em outro momento, Angelina chegará a pedir um pouco da erva para Agatha, dizendo estar com a garganta inflamada. Porém, Agatha se safa ao dizer: "Ah não, mas nesse caso é melhor que você tome um chá de gengibre, mel e limão. É tiro e queda." Mas Angelina não vai cair no papo de Agatha e, após ver Antônio ficar mais debilitado a cada vez que bebe o chá de sua esposa, Angelina decide chamar Caio e contar: "Caio, eu acho que a sua mãe tá envenenando o seu pai." O mocinho ficará confuso e dirá: "Envenenando? Mas como assim envenenando?" E Angelina vai contar tudo o que ela já observou nos últimos dias, deixando Caio assustado. Ele diz: "Isso não pode ficar assim. Eu preciso salvar o meu pai. Eu vou chamar o Marino e ele vai fazer um exame. Se for verdade, aquela mulher tem que ir pra cadeia." Deixando Angelina preocupada. E tem mais novidades de Terra e Paixão. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma notícia da sua novela favorita.